é o seguinte, olha, a primeira questão é a seguinte, baseada inclusive no próprio tema desse encontro aqui nosso. Seguinte, quer dizer, numa sociedade complexa, em que qualquer tema hoje, dentro desse ambiente, dessas organizações, e eu estou falando aí, quando eu falo em organizações, empresas e instituições, eles geram muita controvérsia. Tá? Geram, do ponto de vista do comunicador, inúmeros pontos de vista, inúmeras narrativas. Essa questão, ela é alavancada e é uma questão muito presente, principalmente pelas novas tecnologias, pelo digital aí, que acaba fazendo com que cada pessoa dentro de uma organização, dentro de uma empresa, por exemplo, de P a P, do porteiro ao presidente, gere hoje conteúdo, né? Gere um ponto de vista sobre uma questão da organização. Seja aquela questão interna, de repente, de uma área, ou seja, de repente, dentro dos inúmeros relacionamentos hoje que uma organização tem. Bem, dentro disso, e pensando, eu não tenho aqui um discurso dizendo o seguinte, que empresa não tem mais importância, tá? Que empresa não tem mais poder, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que refletir o seguinte, será que as empresas hoje, elas têm a centralidade que elas tinham dentro de uma sociedade industrial, em que os movimentos sociais, o contexto econômico, o contexto histórico era mais estável? Né? Brasil, por exemplo, até meados da década de 80, a gente estava dentro de uma ditadura militar, estava numa sociedade controlada. Então, a visão que a gente tinha de uma comunidade, de um operário, de um trabalhador, era uma visão mais estável, quer dizer, era uma situação em que a empresa podia administrar o seu meio. E, dentro disso, principalmente no ambiente de comunicadores, de pessoas que estão interessadas na questão da gestão da comunicação, será que é possível ainda trabalhar dentro da visão da bala mágica, né? Em que você tem uma visão de uma sociedade, em que você pode inocular mensagens positivas e formar uma determinada opinião pública positiva em relação às organizações e etc. Tá? Quer dizer, o digital, as redes sociais, a democracia tem mostrado para a gente que as organizações perderam essa centralidade. Eu, como professor, por exemplo, eu vejo que nós perdemos aquele poder do professor tradicional, assim como o patrão perdeu o seu poder tradicional, o pastor, o padre, né? E, coincidentemente, todas essas figuras com o nome com P, né? Inicial e etc. Então, essas instituições tradicionais, o exército, a justiça, a igreja, a escola, a universidade, a empresa, ela não tem mais essa centralidade. Quer dizer, a questão que eu vou deixar para vocês, né, para a gente discutir aqui, é o seguinte, quer dizer, é possível hoje formar comportamentos dentro de uma visão de persuasão, né, usando as mídias tradicionais, usando as formas tradicionais de se relacionar, muitas vezes onipotente, muitas vezes a gente vê esses mapas de stakeholder, a empresa no meio, enorme, uma bola enorme, e aqueles outros, os públicos todos separados, e etc. Tal. Isso é uma questão que eu acho que para a gente pensar. A outra questão é o seguinte, nós trabalhamos dentro de modelos administrativos. Tem dois aí que são históricos. Um deles, o modelo da organização científica do trabalho, e o outro, o modelo de relações humanas. Comunicação organizacional do país, empresarial, ela está desde a década de 60 tentando ainda mudar o modelo, do modelo taylorista. Eu sei que não existe mais esse modelo de forma ainda tradicional, mas está tentando mudar para o modelo de relações humanas, o modelo do final dos anos 30, que descobriu o que a gente chamava de feedback. Esses modelos organizacionais, eles produzem narrativas imperiais. Eles produzem narrativas de cima para baixo, do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Muitas vezes ainda, com toda uma retórica bonita, embalando esse tipo de visão. Né? E, muitas vezes, ainda tratando aquele que está ouvindo as mensagens como um receptor, como um objeto
da comunicação. Esse modelo tradicional a gente sabe que não tem mais, mas é um modelo que vem condicionado pelos modelos administrativos tradicionais, etc. Por fim, esses modelos, que é uma outra questão, eles produzem os não lugares. Quando eu falo não lugares aqui, eu estou pegando um conceito do antropólogo francês muito interessante, que é o Marc Augé. Tá? O Marc Augé diz o seguinte, ó, na sociedade tradicional, nossa sociedade que nós vivemos, é uma sociedade que é produtora de não lugares. Quer dizer, esses não lugares, o que é? Lugares que aceleram a informação, né? E aí é legal porque nós estamos obesos de informações e estamos famintos de significados hoje. Tá? Tem organizações que têm 2, 3 campanhas ao mesmo tempo, voltadas principalmente para o público interno. Tá? E esses não lugares, eles são lugares para acelerar a produtividade. Um minhocão, por exemplo, é um não lugar, durante a semana. No final de semana, eles fecham e viram um lugar, né? As pessoas passeiam, etc. Quer dizer, a questão nós estamos vivendo em lugares que não tem marcas, que não tem história, que não tem cicatrizes, etc. E as pessoas não têm tempo para quê? Para pensar, para transformar aquele monte de informação, né, em alguma coisa que tenha significado e etc. Eu estava conversando com o Mátio aqui antes, eu disse assim, será possível que o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim comporiam a Garota de Ipanema no McDonald's? Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Não tenho nada contra a organização citada, mas eu estou dizendo, eu tenho contra essa coisa de organizações que criam não lugares para arrebentar com os ritos, com os rituais, com a simbologia, com a comensalidade, né? Quer dizer, então, dentro disso tudo, né, eu acho que a gente tem que pensar nisso, quer dizer, pensar um novo marketing, pensar uma comunicação, tá, que seja dentro de uma lógica não mais de cima para baixo, mas uma lógica dialógica, uma lógica em que imagem, reputação seja algo construído nas relações, e não mais nessa coisa de eu estou aqui, eu sou todo poderoso, eu sou o maior do mundo, e etc, etc. É para pensar. Eu vim aqui também, não tenho resposta para isso. Tá? Mas a gente tem que refletir sobre essas questões. Tá? Então, a minha introdução é mais algo para a gente aí realmente, como eu disse, refletir um pouco.